Bom dia, família angolana. O nosso consultório acaba de abrir. O que lhe passa pela cabeça quando vê um hambúrguer, um prato de feijoada ou de calulu, uma Coca-Cola ou uma fruta ou um sumo de frutas frescas? Olá, eu sou a Nayel Silva. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, doutor. O alimento é toda a substância utilizada pelos seres vivos, eu, você, teus parentes, como fonte de matéria e energia para podermos realizar as nossas funções visuais, incluindo o crescimento e movimento e reprodução. E hoje nós vamos falar sobre um tema que, de certeza, você já está aqui a desconfiar, porque está aqui um nutricionista que também é naturopata, é isso? Sim, Sim mesmo. Certo. Mas prefere a nutrição ou a naturopatia? Bem, eu sou nutricionista. Depois é que eu fiz uma especialidade em medicina natural, naturopatia, mas sou essencialmente nutricionista. Não podia ser diferente, então temos aqui a pessoa certa, não é? Certo. Que vai falar sobre os transtornos alimentares. Exatamente. Ainda bem. Mas por que nós, seres humanos, conseguimos ter esse comportamento no que toca à alimentação? Bem, primeiro seria ideal as pessoas lá em casa perceberem o que é um transtorno alimentar. Com certeza. Transtorno como o termo está relacionado a desvio. A pessoa se desvia do padrão, do normal. Então, o transtorno alimentar é um desvio mental, um desvio ou um transtorno mental com incidência à alimentação, que a pessoa pode descontar no alimento, comendo muito, ou pode descontar no alimento não comendo nada ou quase nada. Quer dizer, tem o alimento como um aliado e um inimigo também, dependendo do caso. Exatamente. Normalmente a pessoa, os transtornos alimentares têm a característica principal que a pessoa tem uma distorção, tem um distúrbio, uma distorção da imagem. Ela olha para si de forma irrealista, ela olha para si e vê que não é aquilo que ela quer ou não é aquilo conforme ela está. E ela acaba por descontar isso muitas vezes na alimentação. Muito bem. Quer dizer, a busca insaciável pela perfeição e pelo padrão também que a sociedade nos obriga. Sim. É que nos leva a termos esse comportamento. Também. Bem, vamos já falar sobre, por exemplo, a etiologia, né? Exatamente. Qual é a origem, qual Sim. é a causa. Transtornos alimentares têm várias etiologias. Está relacionada, por exemplo, a fatores sociocultural, que é aquilo que a Nayel acabou de falar há pouco tempo, em que a pessoa está inserida numa sociedade em que há um padrão de beleza. E o padrão de beleza, por norma, é as pessoas serem magras. Nós, os nutricionistas, todos os dias recebemos pedidos de pessoas de dietas, de suplementos, de chás, que é para emagrecer. Para emagrecer. Você, às vezes, são pessoas que já estão magras, mas ainda assim querem emagrecer. Mas é verdade, nunca vimos para engordar. Será que não é possível isto? Não, para engordar também acontece, mas é mais difícil. O normal é pessoas quererem emagrecer. Sim. Então, esse é um dos fatores, né? Fatores socioculturais. A pessoa está inserida numa sociedade e a sociedade exige alguns padrões de beleza. Estamos a falar sobre, por exemplo, os modelos. Doutor Otoniel, vamos certo. aqui com exemplos práticos. Assim, alguém com a minha estatura vai ao seu consultório e diz que quer emagrecer. Certo. Acontece muito, é muito comum. É preocupante. A pessoa já tem o corpo eutrófico, já está dentro dos padrões normais, que é para a saúde, né? E a pessoa quer reduzir emagrecer, sim. E o que é que acaba por acontecer quando não encontra solução diante de um médico? Solução que é para emagrecimento ou para para transtorno? Solução para que ela possa notar que o que ela quer não é o que ela precisa. Pois. Bem, os transtornos alimentares, o tratamento é multidisciplinar. Ou seja, para tratarmos uma pessoa que tem transtorno alimentar, precisamos de vários profissionais da área da saúde. Precisamos, primeiro, de um psiquiatra, que é o médico que cuida dessa área, que, dependendo do quadro clínico da pessoa, ele pode passar medicamentos que vão deprimir o sistema cerebral, ou, pois, que é vai dar medicamentos que é para
acalmar a pessoa. Muito bem. Porque essa pessoa normalmente tem mais avidez, é muito agitada, com muita vontade de fazer, muita euforia. Pois, então vai dar algum medicamento que é para deprimir ou para tratar a ansiedade, estresse, por aí. Depois temos o psicólogo ou psicoterapeuta, que é um profissional que vai essencialmente trabalhar com um paciente no sentido dele perceber o transtorno que tem. Exatamente. É como o alcoolismo. Nós só conseguimos tratar alguém, um alcoólatra, depois dessa pessoa conseguir perceber que eu de facto sou alcoólatra e eu preciso de ajuda. Parte da aceitação. Parte da aceitação. Sim, porque se ela não achar que está normal não vai aceitar o tratamento. Não importa a ajuda que nós procuremos, a pessoa vai continuar, pode até dar a impressão que está a seguir o tratamento, que está a seguir a Então, aí é onde entra o psicoterapeuta ou psicólogo. Muito Depois bem. entra o nutricionista. O nutricionista vai fazer uma avaliação nutricional, vai ver qual é o alimento ou quais são os alimentos que são ideais para essa pessoa, porque também tem aquilo que chamamos de retroalimentação. Essas pessoas normalmente, muitas das vezes, ficam muito tempo sem comer, então tem que ter esse cuidado para fazer a retroalimentação. E existem outros... Vai explicar depois com calma o que é retroalimentação. Certo. Mas prossiga, por favor. Pois, existem outros profissionais da área da saúde que também acabam por ajudar, né? Relacionado à atividade física, porque essas pessoas muitas vezes têm mecanismo compensatório, acabam por exacerbar na atividade física. E, pois, o tratamento é feito assim, de forma multidisciplinar. Ainda bem. Vários profissionais da área da saúde participam no tratamento de um transtorno alimentar. Mas acreditamos, aliás, nós temos visto aqui em consultório que não só os transtornos, mas praticamente quase todas as patologias precisam de uma comissão, de uma comissão multidisciplinar. Falava sobre as causas praticamente, ou seja, a etiologia. Falou da social, quais mais existem? Bem, existe fator genético. As pessoas, às vezes, herdam certos genes que facilitam essa questão, se bem que o fator genético não é dos principais, mas também se impõe. Fatores fisiológicos, por quê? Porque há certas situações que é o próprio organismo que facilita. Por exemplo, há um transtorno alimentar que se chama bulimia. Neste transtorno alimentar, verificou-se que as pessoas que têm esse transtorno produzem uma certa enzima em grande quantidade ou de forma exacerbada em relação à normalidade, ao estado normal de outras pessoas. Exato. Então, também está relacionado ao fator fisiológico. Outro fator fisiológico, o pica-malácia, é um transtorno alimentar. Vamos já falar daqui a nada, se calhar, sobre os tipos de transtorno alimentar. Dos tipos também, sim. Mas é um transtorno alimentar que a mulher gestada fica ávida por alimentos, alimentos, não diria bem alimentos, mas coisas que não são normais de se comer, né? Ela vai comer uma belé, vai comer Mas será que sabão. Isso é da gestação? O próprio organismo está a pedir ou é um pouco de mania que as mulheres têm? Não, isso é mesmo da gestação. Como dizia, essa mulher fica ávida por esse tipo de alimentos. Okay. Uma belé, espuma, sabão. Por quê? Porque ela está com um quadro com anemia ferropriva, ou seja, os níveis de ferro no seu organismo estão abaixo do normal. E isto, por si, pode desencadear essa avidez por comer coisa. Na realidade, o organismo quer encontrar algum ferro na alimentação. Exatamente. Então, ela fica ávida e começa a comer coisas que sente uma vontade. Não devia, sim. só por sentir vontade. Exatamente. Será que o cheiro destes... não vamos considerar alimentos, acho Sim. que uma belé não é um alimento, né? Mas Sim. é um mineral. Pois. Será que o cheiro que ele tem atrai? Sim, ela acaba por ser um transtorno porque são alimentos que não estão dentro do padrão normal. Exatamente. Então, não é bem que atrai, é que ela sente uma avidez, ela sente vontade de comer algumas coisas que não estão dentro dos padrões normais. Mas tem isso vontade, está muito relacionado... Mas pode-se cortar depois. Sim, isso está muito relacionado. Se a pessoa faz uma suplementação com ferro, por isso é que a gestante tem que consumir bastante ferro. E isso nós podemos encontrar nos alimentos, doutor, é o que há de mais. Sim, mas aí está, quando a pessoa tem uma insuficiência de ferro,
ela pode cair num quadro de anemia ferropriva e Muito pode bem. começar a notar esses desejos. Mas isso não acontece só com Com as grávidas, é o que eu já ia perguntar. Sim. Quer dizer que qualquer pessoa está sujeita Sim. a cair nesta anemia. Se alguém lá em casa notar, por exemplo, que está a começar a ter uma vontade de comer alguma coisa que não está dentro do normal, comer barata ou coisa assim do gênero. Que horror. Então, Acho que isso não é muito recomendável. Sério. Não, há pessoas, há culturas, na cultura chinesa, há pessoas que comem normalmente esse... Sim, os insetos, Sim, insetos, sim. Nós aqui consumimos o catato, não é? Sim. Acho que é o camarão. único. Tem mais? Tem alguns outros. Esqueci-me agora o nome, mas é também um animal, um inseto. Tem o camarão também é considerado, entre aspas, como um alimento. É como se fosse uma barata, barata do mar, chamam barata do mar. Mas é uma barata mais bonitinha e mais agradável, tem um pouquinho de carne. É comestível. De facto. No entanto, assim nós começamos a desencaminhar, então, a cair já nos tipos, não é, doutor? Certo. E quais os tipos de transtornos que existem? Bem, existem vários tipos de transtornos alimentares. Os mais comuns são anorexia e bulimia. Pois. Anorexia, o que acontece na anorexia? Normalmente, como dizia antes, os transtornos alimentares eles têm alguns fatores comuns, tem o denominador comum. A pessoa tem uma distorção de imagem, ela olha para si de uma forma irrealista, ela olha para o espelho e acha que está muito magra ou acha que está muito gorda e por conta disto desencadeia um transtorno alimentar. Então essa imagem é irrealista. Mas na anorexia o que acontece? A pessoa olha para si, ela tem um corpo normal e ela acha que está acima do peso. Por conta disto, o que é que ela faz? Ela evita consumir alimentos. Comer. E essas pessoas, às vezes, que são anoréticas, elas têm um cuidado muito grande com a alimentação. Cuidado quando eu digo, elas pesquisam, elas estudam. Elas sabem que se consumir, por exemplo, um copo de iogurte, ali tem X calorias e se eu consumir essas X calorias, depois eu tenho que queimar. Então, são pessoas que é mesmo um transtorno. Ela olha para uma maçã e já começa a pensar, olha, se eu comer isso aqui, vou comer metade, se eu comer metade... Quer dizer, faz um cálculo alimentar... Sim. Elas pesquisam muito. É muito trabalho que essa pessoa tem. Sim. Elas são mesmo dedicadas. Dedicadas a prejudicarem-se. Dedicadas a saber sobre os alimentos. É só que elas levam muito isso não de forma saudável. Então, ela fica com esse transtorno, tem esse transtorno e ela começa a descontar na alimentação. Olha, não vou comer agora, olha, evita comer mesmo, às vezes que está na mesa, a pessoa pega um garfo, os outros estão a comer. Mas ela não come. Sim, come alguma coisa pequena para disfarçar, para as pessoas não perceberem. Então, essa é a pessoa que tem anorexia. Também tem um transtorno alimentar TAREC, chamamos de transtorno alimentar redutivo evitativo, que são aquelas pessoas, também se parece com... Transtorno alimentar redutivo evitativo. Sim. Também se parece muito com a anorexia. A diferença é que essa pessoa evita comer muitas vezes por conta de trabalho. Ela está muito ocupada, não se foca, ou seja, não tem tempo para outras coisas. Acaba por descontar muito no trabalho, então quase que não come. As pessoas que têm, por exemplo, síndrome de burnout também está muito associada a esse transtorno alimentar redutivo e evitativo. Também tem, por exemplo, a bulimia. A bulimia é muito frequente, é muito, mas muito frequente. Atendemos muitos casos com pacientes com bulimia, que é aquela pessoa que ela come, ela tem uma compulsão alimentar, num período curto de tempo, ela come grande quantidade de alimentos, você deixa um pão, um bolo ali, ela é capaz de devorar aquilo em 10, 15 minutos, e depois ela pensa, pá, eu comi tanta comida assim... Agora tenho que tirar. E agora tenho que procurar um mecanismo compensatório. E muitas vezes o que é que elas fazem? Fazem indução de vômito. Vão à casa do banho, induzem o vômito. E esse é a bulimia. Temos, por exemplo, a ortorexia, que são aquelas pessoas que têm uma ficção pela alimentação saudável. Um dos fatores, por exemplo, também que estão relacionados, falamos sociocultural, fator religioso. Há algumas religiões que apregoam certos alimentos como puros e impuros. Sim. Pois, então, isso também, a ortorexia também está um pouco relacionada a isso. Ela vê impureza, vê alimentos
maléficos, ou seja, tem essa ficção. Por exemplo, este copo eu não posso usar porque é maléfico. Pois. Então, tudo que for posto neste Nesse copo eu não vou consumir. Exatamente. Tem essa distorção da saúde como tal. Tem, por exemplo, também a pregorexia. São aquelas mulheres que estão gestadas e ainda assim elas, durante a gestação, é normal que o corpo da mulher tenha alguma deformação, tenha alguma alteração. Sim. E ela, por conta disso, o que é que faz? Acaba por evitar comer muitos alimentos, que é para evitar também essa deformação. E às vezes também acaba por descontar no exercício físico. Fazem exercício físico de forma exacerbada, que é para evitar essa deformação do corpo. Então, essa é a pregorexia. Quer dizer, nós estamos aqui diante de tantos transtornos. São mais de 15. Sim, diante de tantos transtornos que nós convivemos com pessoas que vivem estas situações e não conseguimos dar conta. Sim. E quais os sinais, então? Como é que nós podemos identificar que esta pessoa, principalmente no nosso seio do trabalho, porque é onde nós passamos a maior parte do tempo, esta pessoa está com esta patologia ou está a começar a desenvolver algum transtorno alimentar? Bom, normalmente a pessoa tem quase sempre algum problema com a alimentação. Okay? Ela evita comer, como eu disse, por exemplo, estamos aqui, estamos a trabalhar. Depois tem aquele horário que as pessoas vão para o refeitório comer. Sim, para o almoço, para o ou para o pequeno almoço. Pequeno almoço. E as pessoas que convivem com essa pessoa começam a notar que ela quase que não come. Quase que evita a alimentação. Quase que não come. Quando come são quantidades muito reduzidas. Depois começa a ter... e essas pessoas, por exemplo, que vão fazer indução de vômito, começam a ter outros quadros, problemas de saúde. Aí vamos entrar já nos quadros clínicos que cada transtorno alimentar isso vamos falar mais lá para frente. Pois. Então é isso, é prestar atenção à relação que essa pessoa tem com a comida, com a alimentação, ficar atento. E depois alguns sinais e sintomas característicos a estes transtornos. Por exemplo, a pessoa começa a ficar desnutrida. Quando a pessoa evita comer, a pessoa começa a ficar desnutrida. A pessoa começa a notar claramente que existe uma deficiência. A pessoa começa a alterar, a aparência da pessoa altera. Muito bem, doutor. Nós vamos continuar com esta temática já daqui a pouco, porque eu vou convidar a si a fazermos uma curta pausa e a voltar conosco. Até já. Estamos de volta. Obrigada por ser fiel e permanecer aí. Juntou-se a nós agora. Ainda bem, seja bem-vindo, porque nós estamos a falar sobre os transtornos alimentares e está aqui o nutricionista naturopata Toniel Nunes. Ele prefere ser nutricionista. Não é, doutor? Sim, na realidade eu sou mesmo nutricionista. A minha formação superior foi em nutrição. Muito bem, ainda bem, assim eu consigo beber água à vontade sem que ele me ralhe. Nós já falamos aqui de quase tudo, ou seja, da maior parte, não é? O que é, os tipos, as causas, não é? Agora vamos falar dos fatores externos, não é, doutor? Porque os transtornos alimentares também, de certeza, que devem ter os seus fatores externos. O que é que pode, de facto, realmente... para além daquilo que já falou, fazer com que uma pessoa deixe de comer ou passe a comer excessivamente? Bem, isso está muito relacionado a fatores socioculturais, como já referimos antes. O culto à beleza, que hoje em dia é pregoado nas mídias sociais, as pessoas fazem um culto à beleza. Os transtornos alimentares também estão relacionados a outros transtornos mentais. Por exemplo, depressão. Uma criança que sofre bullying, quer seja em casa ou na escola, ela também pode acabar por descontar muito nos alimentos. Na alimentação. Pois. Ela frustra-se com alguma coisa e acaba por descontar na alimentação. Isso acontece muito na bulimia. As crianças que têm bulimia está a passar algum problema, alguma dificuldade, separação dos pais, etc.
a criança fica deprimida e acaba por descontar na alimentação. Na alimentação, mas isso também os pais podem, as pessoas à volta podem muito bem dar conta. Sim. Ou ela consegue esconder-se de tal maneira por ser criança, mas há sempre aquele momento da refeição. Por isso é que é importante que façamos o almoço e o jantar, ou que tenhamos o almoço e o jantar em família. Sim, mas aí está uma questão muito peculiar. Por exemplo, no caso da bulimia, os pais, aquelas pessoas que cuidam da pessoa, da criança, eles só vão dar conta quando já estiver num estado um pouco avançado. Por quê? Porque a criança pode até ir à mesa e comer, ter a refeição com o pai e com a mãe, mas depois ela vai arranjar algum mecanismo compensatório. Sim. Esse mecanismo compensatório pode ser indução de vômito, pode ser o uso de laxantes, ela usa laxantes, pode ser medicamentosos ou naturais. Por exemplo, o chá de sené, ela toma o chá e depois, da forma como o alimento entrou... Não fale, senão vão usar. Pois. Da forma que o alimento entrou e da forma que o alimento sai, o organismo quase que não absorve nenhum nutriente. E depois os pais começam a notar alguns problemas de saúde. Quer dizer, o transtorno desencadeia outras doenças, outros tipos de transtornos. Sim. Quais no caso? O transtorno, por exemplo, uma pessoa que está constantemente a fazer indução de vômito. O nosso vômito é ácido. Sim. Ele fica no estômago. Exato. O estômago produz o suco gástrico, que é um líquido ácido. Quando ela induz o vômito de forma frequente, esse suco gástrico passa pelo esôfago, queima o esôfago, passa pela boca, faz corrosão dos dentes, a pessoa começa a ter uma alteração nos dentes, altera a flora, nós temos uma flora na boca, altera a flora da boca. A pessoa pode começar a ficar desnutrida, é muito comum a pessoa ficar desnutrida. Por quê? Porque ela não ingere, o organismo não absorve os nutrientes, as calorias suficientes. Sim. Cai num quadro... Depois, imagina, a insuficiência ou a falta de qualquer nutriente tem a sua doença específica. Sim. Se ela tiver uma hipovitaminose A, que é deficiência de vitamina A, vai ter uma doença específica. Se ela tiver uma vitaminose E, hipovitaminose, também vai ter outra doença. Se ela tiver uma hipocalemia... E se tiver o conjunto de todas estas... Começa a aparecer uma série de doenças no organismo. A pessoa pode ficar com osteopenia, porque deficiência de cálcio, pode ficar... É uma alteração, é uma série. Cada ausência ou falta de cada nutriente causa uma doença específica. Então, se ela não come ou evita comer... então ela começa a ter uma série de doenças, fragiliza a saúde, fragiliza a imunidade da pessoa. Muito bem, doutora. Então, como é que nós, diante deste quadro, vamos nos comportar como famílias, primeiro? Os familiares, o que é que devem fazer? Qual é o primeiro passo? A pessoa, já sabemos que deve aceitar a patologia. Uhum. E os familiares, que apoio devem dar? Bem, o tratamento de um transtorno alimentar, como disse antes, é multidisciplinar. Porém, a família tem um papel muito importante. Temos o psicólogo ou psicoterapeuta, ele vai identificar qual é o motivo que está a levar essa pessoa a descontar na alimentação. Sim. Encontrado o motivo, aí fica muito fácil de tratar. Desculpa, por exemplo, se for uma criança com depressão ou uma pessoa com depressão, então vamos tratar essa questão da depressão. A pessoa estando no seu estado normal tem que identificar o que está a levar essa depressão. Pode ser que a criança, os pais separaram-se, pode ser que... Sofre bullying. Então, tratar dessa questão da depressão, a pessoa provavelmente já não vai começar a descontar na alimentação. Então, tem a ver muito com a causa. Sim. Se for uma questão de estereotipo da beleza, é uma criança, uma adolescente que está acima do peso e olha para as outras pessoas por padrão de beleza de hoje em dia, que vê que a mulher tem que ser magra, tem que ser esbelta. Então, é conversar também com essa adolescente, explicar que, olha, de facto, o excesso de peso é prejudicial à saúde. No entanto, tu podes perder peso de uma forma saudável. Mas também há aquele sinal que
há magros doentes e obesos saudáveis, ou pessoas fortes saudáveis, porque a obesidade já é doença. Sim. Forte saudável. Se calhar não é o caso desta pessoa. Pode ser forte, não é ter o seu estereotipo ali fora do padrão, mas ter mais saúde que uma pessoa magra. Exatamente, exatamente. A questão está justamente centrada nessa questão de distorção de imagem. Ela pode ter um corpo eutrófico, o eutrófico dela pode ser mais cheio ou menos cheio, vai depender muito da genética, também da família, Exatamente. do corpo. Então, ela pode estar dentro do padrão normal para sua saúde ou para ter saúde e ainda assim olhar para si de uma forma distorcida. Ela pensar, olha, eu estou acima do peso ou estou acima do peso, porque também tem aquelas pessoas, que esse transtorno chama-se megarexia, que elas estão acima do peso, são pessoas obesas, aquilo que muitas pessoas, as pessoas às vezes publicam gordiva, né? Só uma diva gorda, gordiva. Ela está acima do peso, mas ainda assim ela não encara esta realidade. Ela acha que está tudo normal. Está tudo bem. Está tudo bem. Exuberante, elegante, Pois, sempre fina. Até alguns comentários, algumas publicações que fazem, se eu estou gorda é porque compro carne, etc, etc, e o dinheiro é meu. No entanto, é essencial perceber que o excesso de peso, como a falta de peso, fazem mal à saúde. Muito bem. Nós vamos perceber isso, doutor. Sim. Mas agora era deixar os seus conselhos. Pois. Como dizia antes, excesso de peso, a falta de peso pode causar inúmeros efeitos prejudiciais à saúde. Uma pessoa obesa tem mais facilidade, por exemplo, de ter problemas cardiovasculares, tensão alta, então isso acarreta com si outros sinais. Agora, o meu conselho específico, vou deixar às famílias que estejam atentas. Existem muitas pessoas, principalmente crianças, adolescentes, com transtornos alimentares, conseguem esconder muito bem dos pais. Então, sempre que formos, nós na condição de pais, sempre que formos sentar à mesa com nossos filhos, ter atenção à relação que ele tem com a alimentação. Se é uma pessoa que quase que não come, se é uma pessoa que depois começa a separar, quero comer isto, não quero comer aquilo. Então é uma questão de pais lá em casa, encarregados de educação, terem muita atenção à relação que os vossos encarregados Vossos educandos, melhor, têm com a alimentação. Se notarem alguma alteração, por favor, procurem algum profissional da área da saúde, que estes por si vão conseguir indicar de melhor forma como tratar essas pessoas. Muito bem, doutor Otoniel. Nós acatamos os conselhos e fazemos votos que você consiga manter a sua saúde intacta, porque é com ela que nós também conseguimos fazer com que você viva e viva mais e melhor. Visite as nossas redes sociais, porque a Rede Girassol Angola está em todas as plataformas digitais. O nosso portal giranoticias.com, que é uma extensão de toda a notícia veiculada na Rede Girassol, a nossa rádio. 102.7 FM. Hoje nós ficamos por aqui. Transtornos alimentares foi o nosso tema de conversa e esteve connosco o Dr. Otoniel Nunes, que é nutricionista. Fique bem, até a próxima.